Ao longo dessas quartas-feiras, a gente tem estudado sobre os princípios espirituais para o crescimento da igreja. O primeiro princípio que nós estudamos, primeira quarta-feira, foi que a obra missionária é a prioridade da igreja. O segundo princípio que nós estudamos é que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. E o terceiro princípio que nós estudamos é que a oração é a chave para a obra missionária. E o quarto princípio é que o homem é o método de Deus para a obra missionária. E o quinto princípio que nós estudamos na quarta-feira passada com o pastor é que a pregação é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. E hoje nós estudaremos o sexto princípio, que é a igreja local, é a base para a plantação de igreja. A igreja local é a base para a obra missionária. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia aí comigo, em Atos, livro de Atos, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 19 ao versículo 30. Atos capítulo 19, Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 30. Diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, o levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Irmãos, o sexto princípio missionário que identificamos em Atos é que a igreja local é a base para a obra missionária, é a base para a plantação de igrejas. É da igreja local que devem partir todas as iniciativas de evangelização e plantação de igrejas. Toda igreja local, ela deve ser missionária. Toda igreja local, ela deve enviar pessoas para fazer missões. Toda igreja missionária, ela deve contribuir com missões. E o livro de Atos pode ser estudado a partir de duas igrejas que foram importantes para o mundo de sua época, que é a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. E com base no livro de Atos, hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia que começou o seu trabalho naquela cidade e se estendeu até Roma. Uma das características da igreja de Antioquia é que ela foi fundada por missionários anônimos. A gente pode ver isso no versículos 19 a 20, que diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém,
que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Olha só, a igreja de Antioquia, ela foi fundada por missionários anônimos, por missionários que fugiram da perseguição que estava em Jerusalém. E esses crentes de Cirene, eles começaram a pregar. Eles começaram a pregar a palavra de Deus aos gentios, rompendo o preconceito dos judeus, crentes que anunciavam o evangelho somente aos judeus. Olha só, os judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham preconceito com os gentios, então eles não anunciavam o evangelho para quem não era judeu, mas então muitos deles não anunciavam o evangelho de Jesus para os gentios. Mas aquele povo de Antioquia, aqueles cristãos de Antioquia, eles se abriram para as novidades de Deus e foram instrumentos para pregar o evangelho pela primeira vez aos gentios. Eles foram instrumentos de Deus para levar a mensagem da cruz aos gentios. Eles se abriram para as novidades de Deus e foram instrumento para pregar o evangelho pela primeira vez. E nós, como igreja, nós devemos pregar o evangelho para todas as pessoas, sem exceção. Nós devemos pregar sem preconceito, porque todos devem ouvir a mensagem da cruz. Nós, por sermos salvos em Cristo, nós não devemos nos achar superiores às outras pessoas, porque muitas vezes, por sermos cristãos, nós nos achamos melhores do que as outras pessoas. Mas a única diferença entre mim e você, aliás, a única diferença entre você e uma pessoa pecadora é que você foi alcançada pela graça de Deus. A única diferença de mim, cristão, para uma pessoa não cristã, a única diferença é que eu fui alcançado pela graça de Deus. Mas tanto eu, como aquelas pessoas que não são cristãos, tanto você, quanto aquelas pessoas que não foram alcançadas por Deus, merecem o inferno. Então é por isso que a única coisa diferente em nós é que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós devemos anunciar esta graça para as outras pessoas. Outra característica da igreja de Antioquia é que ela contava com assistência e com a graça de Deus. Nós podemos ver isso no versículo 21 do capítulo 11, que diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A expressão mão do Senhor indica a assistência especial de Deus. Vejamos algumas comparações de que Deus estava com eles. A primeira comparação é que no meio deles haviam muitas conversões. No versículo 21 vai dizer assim: a mão do Senhor estava com eles, e muito crendo se converteram ao Senhor. Embora tivessem sido os homens que tinham pregado o Evangelho, foi a soberania de Deus que salvou aquele povo. Deus salvou aquele povo chamando-os à fé e à conversão. Apesar de serem os homens que estavam pregando, mas foi o trabalho de Deus, foi o trabalhar do Espírito Santo que converteu aquele povo. O segundo ponto é que a igreja de Antioquia, ela tinha uma boa fama espiritual. O versículo 22 vai dizer assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Gente, a nossa igreja deve ter boa fama espiritual. Nós não devemos ser igrejas que escandalizam o Evangelho. Nós devemos ser uma igreja que é conhecida pelos seus bons frutos. Nós devemos ser igreja que é conhecida por aquilo que nós fazemos, pela obra do Senhor que nós fazemos. A nossa igreja deve ter boa fama espiritual, assim como aquela igreja de Antioquia tinha uma boa fama espiritual. Outro ponto aqui, outra característica da igreja de Antioquia é que eles tinham apego ao estudo da palavra e eles eram firmados na fé. Versículo 23 que diz assim: tendo ele chegado, Barnabé, vendo a graça de Deus, alegrou-se
e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A igreja deve pregar somente a palavra de Deus. E com o testemunho nós devemos incentivar outros irmãos. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus deve incentivar a vida de outros irmãos. E muitas vezes nós somos tentados a chamar a atenção, a ajudar os irmãos com muitas outras coisas. E nós nos esquecemos do mais importante, que é a palavra de Deus. Outra característica da igreja de Antioquia é que ela sempre estava pronta a dar oportunidade aos novos líderes. Versículo 25 a 26, que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, o levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha só como nós podemos ver nesse versículo. A igreja deve sempre promover novos líderes. A igreja de Deus deve sempre preparar pessoas que irão cuidar de outras pessoas. A igreja local deve sempre preparar pessoas que irão discipular, que irão caminhar com outras pessoas. Outra característica que nós podemos ver na igreja de Antioquia é que a igreja de Antioquia era reconhecida pelo mundo como uma comunidade de cristãos. Versículo 26 vai dizer assim: Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, ser cristãos significa ser alguém que se parece com Cristo. Ser cristão significa ser alguém que anda com Cristo. E será que quando as pessoas olham para nós, será que elas vejam Cristo em nós? Será que quando as pessoas olham para nós, será que elas podem nos chamar de cristãos? Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Será que de fato nós somos parecidos com Cristo? A luz de Cristo deve brilhar em nossas vidas. E nós devemos ser testemunhas do Senhor por onde nós passamos. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem de fato reconhecer que Cristo está em nossas vidas, que a luz de Cristo está dentro de nós. E outra característica da igreja de Antioquia é que ela era uma igreja generosa para com os irmãos necessitados. O versículo de 27 a 30 vai dizer assim: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A igreja deve ser uma igreja generosa. Nós devemos ajudar outros irmãos na fé. Nós devemos ajudar outros irmãos que estão passando por necessidades. Nós devemos ajudar outros irmãos que estão passando por tribulações, por momentos difíceis. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos ser uma igreja generosa. E outra característica, e uma das mais importantes, é que a igreja de Antioquia, ela era uma igreja missionária. Atos capítulo 13, de 1 a 4, vai dizer assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviando, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre.
3 coisas que nós podemos aprender com esse texto. A primeira é que esses pastores, esses líderes, eles estavam orando, jejuando e servindo a Deus e esperando a direção do Espírito Santo. Nós devemos ter líderes que oram, nós devemos ter líderes que jejuam e que verdadeiramente servem a Deus. Líderes que buscam a direção do Espírito Santo para a sua vida e para o ministério da igreja. A segunda coisa que nós aprendemos nesses versículos é que o Espírito Santo responde às orações. O Espírito Santo responde e separa e envia Paulo e Bernabé para o trabalho missionário com os gentios. Nós temos que crer que hoje o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que atuava aqui na vida deles, é o mesmo Espírito Santo que atua nas nossas vidas. O mesmo Espírito Santo que responde à oração dos discípulos, dos apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que responde às nossas orações. E a terceira coisa que nós podemos aprender com esses versículos é que a igreja local de Antioquia, ela reconhece o chamado de Deus. A nossa igreja deve reconhecer o chamado de Deus para as missões. Assim como o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo, hoje o mesmo Espírito separa pessoas para serem missionárias, para serem missionárias do Senhor. E talvez diante de tudo isso que você acabou de ouvir, talvez você se pergunte se para fazer missões a igreja deve ter muitos recursos. Para fazer missões a igreja deve ter muito dinheiro, porque você pode pensar assim, que para fazer missões dá muito gasto e talvez precisa viajar, ajudar missionários que estão fora, e talvez você se pergunte se a igreja precisa ter muito dinheiro, recursos para fazer missões. A resposta é que uma igreja local ela não precisa ser rica financeiramente para ser uma igreja missionária ou uma igreja plantadora de outras igrejas. A questão financeira e a ausência de sustento não impedem a igreja de realizar missões, porque não existe igreja tão pobre que não possa enviar um missionário ou plantar uma igreja. Toda igreja local deve ser uma igreja missionária. Toda igreja local deve ser uma igreja que envia missionários, uma igreja que faça missões, uma igreja que planta igrejas. E que nós possamos ser missionários. Que eu e você possamos ser missionários e que a nossa igreja possa ser uma igreja que faz a obra missionária. E que nós possamos fazer parte de uma igreja missionária. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciar a mensagem da cruz. Foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós estamos nesse mundo para esparramar, para levar a palavra do Senhor para todas as pessoas, para todas as nações. E que você possa ser essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que você possa, com intrepidez, com coragem, pregar o Evangelho de Deus. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. O importante é que você está fazendo aquilo que Deus deixou para você fazer. Levar a mensagem dele para todas as pessoas. Amém? Gostaria de orar com você neste momento. E a minha oração é que nós possamos ser missionários. A minha oração é que a nossa igreja possa ser cada vez mais uma igreja missionária. A minha oração é que as nossas igrejas possam ser igrejas que plante outras igrejas. A minha oração é que Deus possa levantar pessoas que cuidará de outras pessoas. Amém? Vamos orar? Você que está aí na sua casa, pode orar juntamente comigo. Amém? Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que nós aprendemos aqui. Obrigado por essa meditação. Obrigado por esse estudo que nós tivemos sobre a igreja de Antioquia. Ó Deus, assim como essa igreja, Pai, que nós possamos ser uma igreja missionária, que nós possamos ser pessoas missionárias que levam a palavra do Senhor para as outras pessoas.
Ó Pai, que tudo que nós fizermos venha exaltar a Ti, que tudo que nós fizermos venha glorificar a Ti, e que tudo que nós fizermos, ó Pai, venha exaltar a Ti, Senhor. Pai, cuide de nossos corações, cuide de nossas vidas, e que nós possamos a cada dia ser um instrumento do Senhor para levar a palavra para as outras pessoas, para todas as nações. Pai, cuide de nós, e que essa sede do Senhor, que esta fome da Tua palavra venha crescer cada dia mais, ó Deus, e que cada dia nós possamos nos saciar, cada dia nós possamos nos alimentar da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser igrejas, nós possamos ser igreja que de fato serve ao Senhor, que nós possamos servir ao Senhor, servindo os irmãos, ajudando os irmãos, que nós possamos servir ao Senhor, servindo a igreja do Senhor aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.